Boa tarde. A Organização das Nações Unidas, vice-presidente da República, destaca a importância da parceria para o desenvolvimento da África, intercâmbio econômico. Moçambique quer investimento angolano na agricultura e turismo. O Exército de Israel anunciou que começou mais uma ofensiva no território da Faixa de Gaza. As notícias, edição de sábado, 17 de maio de 2025. Bem-vindo à atualidade. Uma vez mais, muito boa tarde. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, afirmou hoje que as Nações Unidas devem ser um aliado para a transformação dos jovens em África, de modo a torná-los no motor de desenvolvimento do continente. Esperança da Costa falava à margem da cerimónia de abertura do encontro anual dos coordenadores residentes das Nações Unidas em África, que decorre aqui em Luanda. Vamos agora ao encontro da jornalista Susana Ângelo, que tem outros dados agora em direto. Susana, boa tarde. O anual dos coordenadores das Nações Unidas no continente africano, que está a ser orientado pela secretária-geral adjunta das Nações Unidas. Este retiro tem como foco central o progresso dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Como disse, esta reunião está a ser aqui orientada por Amina Mohamed, que é secretária-geral adjunta da ONU. O discurso de abertura, como disse, este também muito bem foi proferido pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, que vê neste encontro uma oportunidade para fortalecer a articulação entre o sistema das Nações Unidas e os governos africanos. Esperança da Costa considera igualmente a ONU um aliado para a transformação da juventude e tornar o continente africano num motor de desenvolvimento. Com mais de 60% da sua população com menos de 25 anos, segundo os estudos. Segundo estes estudos, o continente terá até o final do século a maior população ativa do mundo. Este é um dado incontornável. Mas a juventude só será uma bênção se tivermos a visão de a transformar num verdadeiro motor de desenvolvimento. Consideramos que o sistema das Nações Unidas deve ser um aliado estratégico neste processo, mobilizando conhecimento técnico, parcerias e financiamento em áreas críticas como educação, saúde, tecnologia, inovação, igualdade do género e desenvolvimento sustentável, o que tornará possível tirar vantagem do dividendo demográfico com crescimento econômico. A República de Angola, na sua qualidade de Estado-membro das Nações Unidas, subscritora de diferentes instrumentos jurídicos internacionais, olha para a educação, para a promoção e o desenvolvimento do capital humano como eixos relevantes e que entregam, por isso, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. As alterações climáticas, a paz e a estabilidade são outros desafios a ultrapassar no continente africano, segundo a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Pelo que consideramos fundamental envidar mais esforços para aumentar rapidamente o financiamento da adaptação e garantir a operacionalização plena do Fundo de Perdas e Danos, identificando mecanismos de acesso simplificados e eficientes para financiamento aos países africanos que são os mais afetados pelos eventos climáticos. Os países africanos têm desenvolvido esforços no âmbito dos compromissos assumidos, com a criação de várias iniciativas de que destacamos a Grande Muralha da Comunidade de Desenvolvimento de Países da África Austral, SADC, a Grande Iniciativa Climática da Preservação Florestal da Bacia do Congo, da África Central, a Iniciativa da Conservação Transfronteiriça da Floresta do Mayombe, bem como a Iniciativa da Área de Conservação Transfronteiriça Okavango-Zambeze, CASA, envolvendo as repúblicas de Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, visando a proteção ambiental,
evitar catástrofes naturais e fortalecer a resiliência das nossas populações. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou igualmente o papel de Angola na pacificação dos conflitos para o desenvolvimento de África. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, assumiu este ano a presidência rotativa da União Africana e identificou como prioridades reforçar a paz, acelerar a integração regional e promover um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Este mandato, que nos honra profundamente, representa também um apelo à ação coordenada, tanto entre os Estados africanos como entre as instituições multilaterais que nos acompanham neste percurso. A paz continua a ser um pré-requisito inegociável para qualquer agenda de desenvolvimento. E por isso a presidência de Angola na União Africana será orientada para uma abordagem assente no desenvolvimento econômico, na prevenção, na mediação e na resolução pacífica de conflitos. Palavras da vice-presidente da República, Esperança da Costa, durante o seu discurso de abertura aqui no retiro anual dos coordenadores residentes das Nações Unidas em África, que está a ser orientada esta reunião pela secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amine Mohamed, que também durante o seu discurso reafirmou ou evidenciou os esforços de Angola no que tem a ver com a materialização dos ODS. Esta é uma matéria que nós vamos certamente trazer ao pormenor nos próximos serviços de informação da rede Girassol. A partir da Baixa de Luanda, Song Magalhães, Susana Ângelo, boa tarde. Viva, boa tarde, Susana Ângelo, e também o Song Magalhães a acompanhar este retiro anual da Secretária-Geral das Nações Unidas, no caso adjunta das Nações Unidas, que decorre aqui na capital do país. Ainda olhar para a jornada de Amina Mohamed, dizer que a secretária adjunta das Nações Unidas visitou a província de Benguela nesta sexta-feira, passou por algumas infraestruturas do corredor do Lubito e foi informada sobre o programa de combate à cólera. No final da jornada, Amina Mohamed alertou para a necessidade de serem reforçadas as medidas de prevenção contra a doença. Nina Mohamed esteve acompanhada da ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, e do governador provincial de Benguela para a digressão da sua visita, que contemplou uma viagem de comboio da Catumbela ao município de Lubito. A visita da alta dirigente das Nações Unidas contemplou as infraestruturas do corredor do Lubito, unidades hospitalares e académicas. Well, first, a big congratulations for Angola at 50 years, and to come here to Benguela and look at the Lobito corridor rebirth, the vision for it, and the opportunities that it provides, not just for Angola, but also for the people of the continent, the people of the region. And so to see it firsthand is, I think, important for us to give visibility to what Angola is investing in its infrastructure and its diversification of the economy. Questionada sobre o que viu quanto à situação da cólera no país, Nina Mohamed advertiu o governo angolano ao reforço das medidas de prevenção para a diminuição de casos sobre a doença. Quero dizer que toda a vida perdida é motivo de preocupação. Angola está enfrentando um grande desafio com a cólera, mas isso também indica o tipo de investimento que precisam ser feitos e ampliados em água e saneamento para que os serviços de saúde sejam acessíveis, para que haja educação
E é por isso que a iniciativa do Corredor do Lobito é extremamente importante. É necessário mais receitas, é preciso crescer a economia. Quando a economia está crescendo, é possível direcionar esses recursos para os serviços de saúde, educação, água e saneamento. Os assuntos ligados ao ensino, saúde e família são tarefas que fazem parte das responsabilidades de Nina Mohamed, que procurou igualmente se inteirar dos programas de nutrição infantil, de acordo com a ministra Silvia Lutucuta. Sentimos nela um gesto de solidariedade oportuno, até porque nós já estamos a trabalhar com as agências das Nações Unidas. Queremos aqui publicamente reiterar os nossos agradecimentos. Temos estado a trabalhar com a Unicef, temos estado aqui a trabalhar com a representação, várias representações, não só o Banco Mundial, com a própria Gavi, temos estado a trabalhar também com a União Europeia, com várias organizações internacionais, muitas delas, o PNUD, muitas delas ligadas às Nações Unidas. Também temos estado a trabalhar com a Organização Mundial de Saúde. Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas na província de Benguela e a sua visita às infraestruturas do Corredor do Lobito, centros de respostas de combate à cólera e instituições académicas, entre outras. Ora, Moçambique quer que os empresários angolanos apostem naquele mercado do país do Índico, tendo em vista as potencialidades nos setores da agricultura, turismo e outros. O convite foi feito pelo presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, durante um jantar com homens e mulheres de negócios na noite desta sexta-feira. Foi uma noite que juntou empresários de 4 setores fundamentais para a dinamização da economia dos dois países. Trata-se de homens e mulheres de negócios ligados à banca, petróleo e gás, indústria e agronegócio. Ao tomar a palavra, Daniel Chapo, presidente de Moçambique, foi objetivo em apontar as mudanças em curso com vista à maior atração de investidores estrangeiros. A aprovação e entrada em vigor da nova lei de investimento privado e o respectivo regulamento, baseados nas melhores práticas internacionais de promoção e atração de investimento, que concede igualdade de tratamento entre os investidores nacionais e estrangeiros, bem como celeridade na tramitação de processos de aprovação de projetos. A aprovação e entrada em vigor da nova lei cambial, lei de trabalho e do regulamento de mecanismos para a contratação, ou melhor, contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira, alinhadas com as melhores práticas internacionais, visando a facilitação dos procedimentos. Reforma fiscal que introduz incentivos fiscais, como a redução do IVA para 16% e a fixação de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, IRPC, em 10% para o setor da agricultura, aquacultura e transportes urbanos. Concessão de isenção de visto de entrada no país para homens de negócios e para turistas provenientes de mais de 29 países ao nível do mundo. O governante, que efetuou a sua primeira visita oficial a Angola desde a sua chegada à presidência do país do Índico, reiterou que Moçambique já elegeu os setores prioritários para a captação de investidores. Para facilitar os investimentos nos diversos setores de atividade, Moçambique possui um quadro legal que promove e protege o investimento direto estrangeiro e nacional e permite a exportação, repatriação de capitais e dividendos ligados aos investimentos privados para os países de origem. O governo moçambicano também define como setor estratégico para o desenvolvimento do país a agricultura, a indústria, infraestruturas, recursos minerais e energia e o turismo. No fim do seu discurso, o presidente Daniel Chapo foi peremptório em afirmar que investir em Angola e em Moçambique é garantia de melhoria de condições para os povos dos dois países. Investir em Angola é investir em Moçambique. Investir em Moçambique é investir em Angola. Por isso, como dois países irmãos, vamos desenvolver juntos, vamos crescer juntos, vamos investir juntos nestas áreas aqui que fiz referência. Este é o objetivo principal que nos trouxe em Angola. Presidente de Moçambique durante o jantar de negócios com empresários angolanos e moçambicanos.
Ora, e por parte de Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reiterou na ocasião o compromisso do governo na implementação de medidas que visam o crescimento de outros setores da economia, visando desta forma a diminuição da dependência do petróleo. Em 2024, o PIB de Angola cresceu acima de 4%, em consequência das políticas que o governo tem vindo a implementar. De acordo com o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o setor não petrolífero conheceu um incremento considerável. O percurso de políticas económicas que vêm sendo implementadas permitiu que no ano de 2024 registássemos um crescimento do Produto Interno Bruto de cerca de 4,3%, o nível mais acentuado dos últimos 10 anos. O setor não petrolífero cresceu cerca de 5,1%, e o setor agropecuário atingiu o nível mais elevado na estrutura do PIB. Estimamos que se tenha situado em torno de 22%. Em 2025, tinha um peso de apenas 13,7%. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, que falava no jantar de negócios entre empresários angolanos e moçambicanos em homenagem ao presidente Daniel Chapo, referiu que o país vive um momento de relançamento do turismo. Na indústria transformadora, o setor alimentar e de bebidas representa 45%, enquanto que na estrutura do PIB, o setor transformador não mineral tem um peso de 8%. Estamos a relançar o turismo e possuímos um parque de cerca de 20 hotéis disponíveis para compra ou gestão no âmbito do nosso programa de privatizações. Para projetos agrícolas de grande dimensão, reservamos cerca de 2 milhões de hectares de terra e estamos a realizar importantes investimentos nas infraestruturas de suporte ao desenvolvimento económico e social. Por esta altura, outro foco do governo de Angola passa por internacionalizar as empresas nacionais, garantiu o ministro. O executivo angolano está empenhado em criar condições favoráveis à internacionalização das nossas empresas e, ao mesmo tempo, que acolhe com grande interesse os investimentos e iniciativas empresariais provenientes de Moçambique. Queremos, por isso, incentivar os irem em áreas de interesse mútuo. Na ocasião, a presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Moçambique, Célia Cipriano, admitiu que as trocas comerciais entre os dois países estão longe do desejado. Já a BANC, por via do seu presidente, garante continuar a trabalhar na aproximação dos empresários dos dois países. As trocas comerciais são um bocadinho tímidas. O ano passado foi à volta de 10 milhões de dólares, mas eu penso que isso vai mudar. Eu penso que há sempre dois espaços, um é o espaço público que os executivos tratam e outro é o espaço empresarial que as empresas tratam. E é nesse espaço que nós estamos aqui a intervir, no espaço empresarial, né? Sendo o facilitador do contacto e daquilo que pode ser também o conhecimento quer dos empresários angolanos, os empresários moçambicanos e vice-versa. Angola e Moçambique assinaram nesta sexta-feira 5 novos instrumentos jurídicos nos domínios dos transportes aéreos e marítimos, cultura, turismo e ainda da ação social e igualdade do género. O momento foi testemunhado pelos presidentes João Lourenço e Daniel Chapo. Ante as delegações ministeriais, mantiveram conversações oficiais sob coordenação dos chefes das diplomacias dos dois países. Angola e Moçambique são signatários de mais de 30 acordos jurídicos nos mais diversos domínios, com realce para a defesa e segurança, economia e comércio, educação, cultura, mobilidade e muito mais. Agora, as duas nações falantes de português pretendem dar outro impulso na cooperação. Por este facto, assinaram nesta sexta-feira 5 novos instrumentos jurídicos. O primeiro é o Acordo sobre Serviços Aéreos, rubricado por Ricardo de Abreu, Ministro dos Transportes de Angola, e pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria dos Santos Lucas. Trata-se de um acordo que tem como objetivo realçar a importância do transporte aéreo como um meio de criação e preservação de relações de amizade, compreensão e cooperação entre os povos dos dois países.
Os mesmos signatários assinaram o Acordo sobre a Marinha Mercante, Portos e Atividades Afins. O instrumento jurídico vai promover e alargar a cooperação nos setores da Marinha Mercante, Portos, hidrografia, sinalização marítima e formação de quadros, tendo em conta a importância que estas áreas representam para a economia e desenvolvimento de ambos os países. Na sequência, o ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, juntou-se à mesa dos tratados para, com a chefe da diplomacia moçambicana, Maria dos Santos Lucas, assinarem o Programa Executivo de Cooperação no domínio cultural para o triênio 2025-2028. O documento visa impulsionar o intercâmbio em todas as dimensões das artes e cultura, de forma a contribuir para a materialização da cooperação bilateral. Cientes das potencialidades de cada um dos países, os presidentes João Lourenço e Daniel Chapo auguram que a cooperação entre Angola e Moçambique ganhe outra dinâmica com os acordos ora assinados. Com a criação de um comitê técnico de acompanhamento à implementação desses mesmos acordos, vamos procurar tirar do papel os entendimentos a que chegamos, torná-los realidade. Portanto, precisamos, de facto, de avançar, progredir com a concretização dos entendimentos a que os dois países chegaram. Queremos aproveitar esta ocasião para reiterar o nosso comprometimento em continuarmos a trabalhar como dois governos de dois países irmãos para a implementação efetiva destes acordos e que possam trazer resultados para os dois países e continuarmos a criar melhores condições de vida para os nossos dois povos. Os dois estadistas testemunharam igualmente a assinatura do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Turismo de Angola, Infotur, e o Instituto de Turismo de Moçambique, Inatur. O documento, em referência, vai permitir o reforço da parceria no setor do turismo através da cooperação em áreas de interesse comum, em conformidade com as leis vigentes em cada uma das nações. O memorando foi rubricado pela diretora-geral do Infotur, Alicia Neto dos Santos, e pela embaixadora de Moçambique em Angola, Osvalda Joana. Foi igualmente rubricado o Memorando de Entendimento no domínio da ação social e igualdade de género, um instrumento jurídico que vai promover a troca de experiências e desenvolvimento de ações para a implementação de políticas no âmbito da ação social, igualdade e equidade de género, políticas de promoção do bem-estar das famílias, crianças, pessoas com deficiência, formação e capacitação de técnicos sociais. Neste último documento, foram signatários os chefes das duas diplomacias, nomeadamente Teta António por Angola e Maria dos Santos Lucas por Moçambique. Ora bem, dar nota que o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, já terminou a sua visita oficial a Angola e deixou na manhã de hoje a cidade capital, no caso Luanda, para regressar a Maputo, capital de Moçambique, depois de uma jornada de 2 dias. Daniel Chapo, além de se encontrar com o presidente João Lourenço, também visitou a Zona Económica Especial Luanda-Bengo e manteve ainda um encontro com a comunidade moçambicana residente em Angola. E nós seguimos com outras de atualidade. Os moradores dos bairros do Lubango, capital da província da Huila, beneficiados pela segunda fase da requalificação da cidade, mostram-se satisfeitos com o início das obras. A empreitada, orçada em 287 milhões de dólares e que termina em 2029, contempla a recuperação das estradas, passeios, drenagem, parques de estacionamento, zonas para lazer e arborização. A segunda fase das obras de requalificação do Lubango estão a beneficiar as áreas periféricas da cidade. Esta fase do projeto, orçada em 287 milhões de dólares, contempla a recuperação das estradas, passeios, iluminação pública, drenagem das águas das chuvas, parques de estacionamento e arborização dos bairros do Calumbiro, João da Almeida, Benfica. A luta continua na Mbambe, Mutundo, Lucrécia, Laje e a zona industrial. As obras, que estão a cargo da empreiteira Omatapalo, vão terminar em maio de 2029 e são aplaudidas pelos moradores dos bairros abrangidos. Vai ser bom devido ao deslocamento, não vai ser mais, não vamos ter buracos,
não vamos ter buracos. E também os carros vai ser muito bom. Vai ser bom para os carros. Vamos poder circular à noite. Se calhar não vai haver alguns bandidos devido à iluminação. Vai ser algo positivo pela parte do governo. Pelo menos assim vai diminuir a delinquência e vai ajudar na passagem dos automobilistas. O rodamento da estrada vai facilitar na boa locomoção dos moradores, dos jovens que residem nesse bairro. O mototaxista Walter Domingos, morador do bairro Calumbiro, aponta a melhoria da circulação e segurança como os grandes benefícios das obras para a sua atividade profissional. Efetuar esses trabalhos de asfaltar as estradas para a melhor circulação de nós, como transportador de passageiros e outros indivíduos, dará-nos mais acesso e efetuaremos deslocações com mais segurança. A satisfação dos moradores do Lubango, na província da Huila, a levar-nos até ao primeiro intervalo da tarde. Voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a segunda parte do Hoje Notícias, edição de sábado. E olhamos para as notas de atualidade desportiva. Vencer e conquistar esta edição do Girabola na Lunda Norte, frente ao Sagrada Esperança local, é o objetivo do Petro de Luanda no encontro deste domingo, referente à 29ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Depois de ter falhado a conquista do Girabola na ronda passada no Estádio Nacional 11 de novembro, diante do arquirrival, o 1º de agosto, a turma de Flávio Amado trabalhou a semana toda para tentar festejar no leste do país, concretamente na Lunda Norte, a conquista do caneco da presente edição do Girabola, Alegria do Povo. Na manhã deste sábado, o Petro de Luanda afinou a máquina petrolífera para no domingo tentar lapidar o diamante Lunda Nortenho num duelo subejamente difícil para ambas equipas que lutam para objetivos diferentes neste momento. A lutar ainda pelo título, o Petro de Luanda de Flávio Amado sabe das inúmeras dificuldades que poderão encontrar no terreno do Sagrada Esperança. Porém, o Amado tricolor garantiu que, como jogador, sempre trabalhou para as vitórias e agora, como treinador, a vontade de triunfar sempre não mudou. Bem, é mais um jogo complicado, né? Com o quarto classificado neste momento. Eu sei que os jogos com Sagrada são bastante complicados e nós estamos cientes disso e temos apenas um objetivo, um pensamento, que é ir para Lunda e conquistar os 3 pontos. Sim, é difícil, mas você sabe que o Petro normalmente em todos os jogos entra para ganhar. Em todos os campeonatos entra como candidato ao título e este ano não vai fugir à regra. Eu vou sempre dar o meu máximo, trabalhar para conquistar sempre os 3 pontos. Iano, que reforçou a turma campeã nacional nesta segunda volta, sublinhou igualmente que a deslocação à Lunda tem como único significado para o conjunto do Catetão vencer e celebrar a conquista de mais um Girabola. Realmente essa linha de pensamento da direção é verídica. O Petro entra em todos os jogos encarando-a como uma final e sabemos que será um jogo complicado, porque independentemente de estarmos a jogar em casa deles, nós vamos com um único objetivo, que é sempre levar os 3 pontos. Como muitas vezes até o prof diz, esses jogos, todo mundo, independentemente de tudo, está motivado para dar o seu melhor, no sentido de poder ajudar a equipa a obter os 3 pontos, e espero eu que eu faça golos nesse sentido para poder então concretizar esse objetivo. Recordo que o Petro de Luanda comanda o Campeonato Nacional com 62 pontos e depende de si para voltar a celebrar a conquista de mais um Girabola. O Sagrada Esperança da Lunda Norte é a 4ª colocada da prova com 46 pontos. Nos 51 jogos realizados entre si, até aqui, o Petro de Luanda leva uma vantagem de 27 vitórias e 67 golos rubricados contra 13 triunfos e 34 tentos apontados do Sagrada Esperança da Lunda Norte. E há ainda pelo meio 11 empates neste histórico de confrontos.
A formação do Luanda City joga o tudo ou nada neste sábado, quando receber o Isaac de Benguela, às 15 horas no estádio 11 de novembro. O treinador Rui Ortete só pensa na vitória. Se existe um grande jogo de destaque na jornada 29 do Girabola entre o 1º de agosto e o Ilhéu de Benguela, lá mais abaixo da tabela estarão frente a frente duas equipas que muito querem permanecer no Girabola Alegria do Povo. Trata-se de Luanda City, que medirá forças no estádio 11 de novembro, neste sábado às 15 horas, diante do Isaac de Benguela. Rui Ortete, treinador principal da formação da capital do país, antevê um duelo como uma grande final. Sem dúvida, para nós é uma finalíssima. Se perdermos, estamos fora da manutenção. Portanto, acredito que nós estamos na máxima força. Temos só o capitão que está com alguma dificuldade, mas vamos ver no treino de hoje como é que vai correr. Contamos com ele, é um atleta muito importante, mas é uma final, uma finalíssima que vamos tentar ganhar. Não temos outro remédio se não ganharmos. Por outro lado, Medá, capitão do Luanda City, é baixa confirmada para o jogo deste sábado. O jogador revela o sentimento neste momento. Eu me sinto muito embaixo, né, por não poder ajudar a minha equipa nesse momento derradeiro, né? Temos um jogo muito importante com o Isaac. É um jogo que vai garantir praticamente a permanência. E gostaria muito de poder ajudar os meus colegas, mas infelizmente não vou poder porque não me sinto em condições, mas por isso é que eu cá estou, porque é para poder dar aquele apoio emocional aos meus colegas. Já Amorzinho, referência do Luanda City, acredita que o clube poderá vencer o jogo, tendo em conta a importância da partida. O grande final é completamente porque as expectativas mudaram durante algum tempo para cá e encaramos este jogo como uma final por causa da disputa que há para a permanência do Girabola. Recordo que, neste momento, a formação do Luanda City é o 14º da tabela classificativa do Girabola 2024-2025, com 22 pontos, menos um que o Isaac de Benguela, que neste momento está fora da zona de despromoção, com 23 pontos. Berkane de Marrocos e Simba da Tanzânia disputam hoje às 20 horas a primeira mão da final da Taça da Confederação, também conhecida por Taça Nelson Mandela. O jogo dos novos gigantes do futebol africano tem como palco o Estádio Municipal de Berkane, que acolhe 5.000 assistentes. Os marroquinos da primeira fase da prova do troféu Nelson Mandela estiveram inseridos no grupo B com colheita de 16 pontos. O Berkane, frente ao Esportivo da Lunda Sul, venceu um jogo por 2-0 e empatou noutro duelo a 0. Curiosamente, os tanzanianos também defrontaram uma equipa angolana na etapa de Saris, exatamente no grupo B, com registro de 13 pontos. O Simba ganhou o Braus Maqui por 1-0 e empatou-se em abertura de contagem na outra partida. Nos quartos de final, o Berkane afastou o ASEC Mimosas da Côte d'Ivoire por 2-0 no somatório e nas meias finais os marroquinos venceram o Constantino da Argélia por 4-1 no agregado. Por seu turno, o Simba nos quartos de final eliminou o Al Masry do Egito por 4-1. Os tanzanianos ganharam por 1-0 e os marroquinos venceram por 2-0. A segunda mão da final da Taça da Confederação está marcada para o dia 25 deste mês no reduto do Simba. Mais sobre o fim de semana desportivo você vai acompanhar daqui a pouco no Desporto na Rede. Por agora olhamos para a atualidade internacional. O exército de Israel anunciou que começou mais uma ofensiva no território da faixa de Gaza na madrugada deste sábado. A Ucrânia acusou a Rússia de atacar um autocarro com civis e matar 9 pessoas. Assuntos para acompanhar já a seguir no compacto da atualidade internacional. A Ucrânia acusou a Rússia de atacar um autocarro com civis e matar 9 pessoas neste sábado. A ofensiva acontece um dia depois da primeira reunião direta das delegações dos países para discutir a guerra. Nesta sexta-feira, sem Putin e Zelensky, os países estiveram reunidos em Istambul para o primeiro cara-a-cara direto na tentativa de colocar um fim no conflito sem cessar fogo. Os dois lados concordaram em uma troca histórica de prisioneiros. O exército de Israel anunciou que começou mais uma ofensiva no território da faixa de Gaza na madrugada deste sábado. Os ataques são parte da expansão da batalha na faixa de Gaza, com a finalidade de cumprir todos os objetivos da guerra,
incluindo a libertação dos sequestrados e a derrota do Hamas, afirmou o exército de Israel em mensagem no Telegram. Este é o 4º dia que Israel intensifica sua ofensiva no território. Ao todo, mais de 240 pessoas morreram, segundo a defesa civil local controlada pelo grupo terrorista Hamas. Nesta sexta-feira foram 115. A casa onde o atual Papa Leão XIV viveu os primeiros 14 anos num subúrbio de Chicago está em leilão com preço inicial de $250 mil e as licitações prosseguem até 18 de junho, quando termina o prazo. A casa em Dalton, subúrbio a sul de Chicago, foi construída em 1949, num terreno de 460 metros quadrados, sendo que a área construída ocupa 106 metros quadrados. Os seus 2 andares acomodam 2 casas de banho, 3 quartos e uma sala de estar e área comum. A casa foi completamente renovada no ano passado. Um empreiteiro que participou na obra antes de se saber que ali tinha vivido um morador tão ilustre, Nardial. Saiba agora que o Centro de Ciências realizou nesta sexta-feira a primeira edição da Feira de Ciências em alusão ao Dia Internacional da Luz e das Telecomunicações. O Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologias e Inovação vai continuar a criar incentivos para os jovens com projetos voltados às ciências. De acordo com o Diretor Nacional de Ciências, Tecnologias e Inovação, Amilcar Silva, este é um dos vários programas criados pelo Ministério do Ensino Superior para valorizar os trabalhos científicos dos jovens. Existem outros prêmios, não é, que vão sendo atribuídos alguns incentivos do ponto de vista da área das ciências e de tecnologia. Por exemplo, este ano também teremos a chamada a Feira de Tecnologias, será em Bengala, a 4ª Feira de Tecnologia, que nós chamamos de FIABAT, e temos a 9ª Conferência, não é, sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, todos esses passos que o Ministério desenvolve ou realiza é sempre com o objetivo de promover, de incentivar os jovens para que possam apresentar os trabalhos, as ideias que têm, aquilo que são as suas inovações, no sentido de que eles encontram um espaço para apresentar esses elementos. Ao falar à margem da primeira feira científica que decorreu nesta sexta-feira no Centro de Ciência de Luanda, Amilcar Silva sinalizou a necessidade dos jovens envolverem-se cada vez mais com as ciências, isto porque o interesse tem sido diminuto nos últimos anos. De todo modo, também incentivar particularmente os jovens a olharem um pouco mais para essas áreas das ciências, tendo em conta de que cada dia que passa o número de candidatos e o número de profissionais ligados às ciências STEM vai reduzindo cada vez mais. E alguns visitantes e participantes destacaram a importância e os benefícios da ciência para a transformação do meio ambiente. É super importante e principalmente se nos pudermos focar em energias limpas, em soluções que se preocupam com a preservação do meio ambiente e que sejam de fácil acesso às populações, coisas avançadas tecnologicamente, mas ao mesmo tempo acessíveis, sei lá, a captação da água de forma natural, de criação de energia. Lembro-me agora de um filme de um menino numa aldeia, algures em África, que produziu energia para a sua vila a partir do vento. Sei lá, ensinar isso desde cedo nas escolas e promover isso de facto, porque nós temos o acesso restrito e limitado à água potável, à energia, e se pudermos, com recurso à ciência, facilitar isso às populações, acho que seria perfeito. Eu sempre fui maravilhado por fenômenos luminosos, porque eu gosto de observar as estrelas. Gostaria até de um dia poder chegar lá, porque eu acho um novo mundo tão complexo, tão imenso e cheio de descobertas ainda. Então sinto-me sempre muito bem disposto para fazer isso. Nós precisamos de mais formações, né? É preciso que se tenha uma formação mais intensiva e, digamos, inclusão mais agressiva aos planos curriculares nacionais, sobretudo ao primeiro e segundo ciclo, né? Que são as cadeias iniciais, né? Digamos, de ensino. Portanto, toda a formação, toda a educação começa de base. Portanto, nós temos que atacar na educação de base, os primeiros e segundo ciclo, como fez referência. Mas ainda é tímida a participação de jovens.
no que toca a esses níveis de ensino, mas ao nível superior já há muita formação a ser dada a nível da própria Universidade Agostinho Neto, a Faculdade de Ciências Naturais, mas enfim, e outras universidades privadas também que têm estado a contribuir para o desenvolvimento do ensino nessas áreas. A primeira feira científica que abordou temáticas em painéis sobre a inserção da física no primeiro e segundo ciclo de ensino decorreu em alusão aos Dias Internacionais da Luz e das Telecomunicações e ao Dia do Físico. É momento para o segundo intervalo da tarde. Fico por aí porque temos outras para lhe dar a ver. Seguimos para o terceiro e último bloco de hoje notícias. Um saco de arroz de 50 quilos de farinha de trigo custa agora 30 mil kwanzas, isto em alguns mercados de Luanda. Parece que, segundo alguns agentes retalhistas, ainda assim não compensa. A subida do preço obrigou muitas panificadoras a reduzir o tamanho do pão. A farinha de trigo é um produto fundamental na alimentação humana. É um dos principais ingredientes em diversas receitas, desde pães e outros. No mercado nacional, o custo, segundo algumas vendedoras do produto retalho, não vai de encontro ao bolso do cidadão devido aos preços que estão a ser praticados no momento. O saco de 25 dá 14 mil kwanzas e o de 50 está 30 mil. As nossas vendas, vendemos o quilo 600 kwanza a 550. É só mesmo tirar aquele 2.500, aí fez 1.500 com as quebras. Então não tem quase nada de lucro. A farinha de trigo, no outro hora era mesmo preço baixo. Mas depois as coisas subiram, tornaram de uma forma que a pessoa até nem entendeu nada para nos abranger até nesse preço. O setor da farinha de trigo ainda continua com menor por conta das incertezas que rodeiam o mercado, como a produtividade, as políticas de acesso e o comportamento do Dojlawil. Diz que, relativamente ao preço da farinha de trigo, está muito elevado, mas as medidas da suspensão do licenciamento de importação do trigo é bem-vinda, mas deve haver incentivos por parte do governo aos pequenos e grandes agricultores para a produção em grande escala. No meu ponto de vista, faria uma experimentação primeiro. Dos 3 primeiros meses, se vale a pena continuar com a exploração de farinha de trigo, mesmo cá no nosso país. Caso não, aconselho seguir mesmo a exportar a farinha de trigo, porque não sei. É de louvar, dar incentivo aos nossos agricultores para poderem semear, plantar mais para ter mais colheita, a fim de nós podermos produzir mais a farinha de trigo para o consumo. Para o presidente das indústrias de panificação e pastelarias de Angola, Gilberto Simão, diz já haver moageiras suficientes para satisfazer a demanda. Nós temos moageiras já que satisfazem a farinha de trigo, embora o trigo seja de importação. Já temos moageiras, temos mais de 10 moageiras, há uma associação até das moageiras que vocês podem ver, e que produzem muito, e eles dizem de boca cheia que não há necessidade de importar farinha de trigo, porque eles satisfazem as nossas necessidades. Agora, então se há muita quantidade de farinha de trigo, por que é que o preço aumenta? Devia baixar. Há muita farinha de trigo a ser produzida, mas o preço, em vez de baixar, está a subir. Há aqui qualquer coisa que é preciso ver, não é? Por quê? Porque a gente sabe, não é? Que muita farinha de trigo. Nós importamos trigo, fabricamos farinha de trigo e uma parte é para satisfazer o nosso mercado e outra parte é para reexportação. Muito da nossa farinha de trigo importada aqui vai para fora. Não satisfaz aqui, não baixa o preço aqui no mercado nacional e vai para fora. Nós podemos começar da base. Qual é a base? Trigo, ok? Produtores de trigo nacionais, trigo nacional, trigo fresco, porque o trigo que vem de fora é trigo com muitos
com muitos conservantes para o transporte, com muitos conservantes para a armazenagem, etc, etc. E às vezes é trigo que lá já não serve e vem aqui para Angola. O governo angolano tomou medidas para suspender o licenciamento de importação de vários produtos, incluindo a farinha de trigo, com o objetivo de promover a produção nacional e diversificar a economia. Ora, e antes do fecho deste jornal, saiba que as profissões de pedreira e pintura têm sido uma escapatória para o desemprego por parte de muitos jovens e adultos. A Rede Girassol entrevistou alguns profissionais que falaram sobre as dificuldades e métodos para manter o sustento das suas famílias. É na pedreira ou pintura civil onde muitos jovens e adultos com responsabilidade familiar encontram a fonte de renda para acudir às necessidades, quer sejam diárias, semanais ou mensais. À semelhança de chefes de famílias, pedreiros e pintores com quem conversamos e fazem destas profissões um ganha-pão, está o mestre Patrício, profissional há mais de 20 anos e fala dos desafios enfrentados. Uma linguagem que se diz que o trabalho é que dignifica o homem. Quando não estamos a exercer atividades, tudo torna difícil. Quando não têm trabalhos, não têm nenhuma atividade, como é que é sustentar a família? Como é que têm conseguido sustentar a família? E ali é andando à esquerda à direita, pedir uma ajuda qualquer, porque não há atividades nenhuma. E ficamos sem trabalhar, é mesmo difícil. Tem que se virar e nós trabalhamos na conta própria, tens que ir nos amigos onde a gente exerce o trabalho e ali lutamos de fazer um pedido de ajuda para podermos sustentar a família. A verdade é que nem sempre há obras para se construir, tal como conta o Pedro e o da Life. Não tem como. Vamos lutar, que aparece, vamos comer. Quando não tem trabalho, fico em casa, me ajude. É problema mesmo para nós. Pagar renda, você que não está a trabalhar, fica aí em casa, a mulher está aí, os filhos estão lá, escola, tudo. É complicado. Às vezes ficam quanto tempo à espera da próxima obra? Nós já vamos fazer 6 meses, quase 1 ano. Você está parado, não tem trabalho. Deu 6 tempos, o trabalho já está difícil. Então, sempre no telefone, ligando os amigos. É como aí, você aí não tem... É difícil, é uma luta enorme. E quando aparece sempre aquelas mexinhas, e às vezes também os bolsos, os patrões querem gozar da bondade do profissionalismo da pedreira. E se nós não fazer, vamos morrer mesmo à fome. Então fazemos só já para ter qualquer coisa também no bolso, para nós não ficar sem nada. Nesta mesma correria estão os pintores de construção civil, como o Sr. Garcia, que lamenta a falta de valorização por parte de quem os solicita. Não, há pessoa que valoriza, mas só que depende da praça, porque às vezes que a obra não tem, nesse momento mesmo que a obra mesmo está um pouco difícil, sim, só um pouco. Mas não é muito não, só um pouco. Depende da área. Quanto à suficiência para sustentar as famílias, as opiniões variam. Não, dá. A escola, mesmo que nesse momento o dinheiro é um pouco pesado, mas as crianças estão a estudar e estão a comer e o resto das coisas é só o papai tem que trabalhar. É com essa profissão que eu sustento a família, mas também antes ainda dava muito bem, né? Mas agora nos últimos tempos já não está fácil. Já não está fácil porque o material de construção subiu, os bolsos já não querem dar aquele valor que você pensa um orçamento, dizendo eu quero X, o bolso vai dizer não, eu também já estou a comprar o material, então só tem a possibilidade de dar X, mas também às vezes não chega para todo mundo. Mas o bocado é o devido mesmo, dou bocado no mês X, bocado no mês X também dá bocado no mês ajudante, e aí a vida vai andando. Mas... Com a história dos profissionais da pedreira e da pintura, estamos a colocar um ponto final às notícias à hora do almoço neste sábado. Já sabe, daqui a pouco tem desporto na rede. Fique por aí. Boa tarde, bom fim de semana.